Diário do Nordeste no Enem. Apoio: Governo do Estado do Ceará, Assembleia Legislativa. Conteúdo: Aridsa, Educação em primeiro lugar. SAS, Sistema Aridsa. Realização: Diário do Nordeste, informação com credibilidade. Olá, amigo internauta, seja bem-vindo a mais um programa, de comentário desse belíssimo produto, que a gente tem de preparação para o Enem, bolado pelo sistema SAS e Diário do Nordeste. Hoje estamos aqui para comentar algumas questões do fascículo 15, nas competências de área 5 e área 6. Meu nome é Vasco Vasconcelos, sou professor de Física e autor do SAS. Estou aqui ao lado da minha grande amiga, professora Marislene Brito. Para mim é uma honra, né? E assim, é muito importante nesta revisão final, nesta resolução de exercícios, a gente perceber que nós estamos batalhando, Vasco? Nós estamos... Mari, eu cheguei a ficar rouco para ficar igual a você, para lhe fazer parceria de rouquidão. Eu estou ouvindo, assim, é até importante vocês sentirem que é fruto de trabalho, é fruto de dedicação, é fruto de... Nós não estamos só aqui à frente das câmeras para fazer algumas questões. Nós damos aula todo dia, o dia inteiro, resolvemos dezenas de questões por dia, em várias turmas, E assim... E muitas vezes, na sala de aula, nós temos que nos portar como pais. Sim. Aquele exercício do pai, o pai professor também, porque é importantíssimo nessa reta de chegada e nessa reta de preparação, essa parceria, eu diria, esse sinergismo, da equipe. Verdade. E nós estamos todos juntos, pessoal, nessa. Todos juntos. É contigo, Mari. Sem dúvida. Vamos lá. Nós estamos no fascículo 15, por favor, página 8, e eu escolhi resolver com vocês a questão número 3, que trabalha energia nuclear. Aconteceu o acidente de Fukushima, no Japão, este ano, e a questão contempla um pouco sobre o funcionamento de usinas nucleares. Considere a figura abaixo, retirada da matéria da revista Época, de 1º de junho de 2009, sobre os testes nucleares da Coreia do Norte, lideradas por Kim Jong-il. A questão, ela trabalha testes nucleares, mas o que eu vou enfatizar bastante na questão é sobre o processo nuclear. Vou pegar o gancho para a gente trabalhar usinas nucleares, obviamente, Sobre os fenômenos radioativos, a questão ela traz uma imagem, obviamente, sobre a indústria da bomba, do processo de enriquecimento do urânio que é feito lá na Coreia. E a questão pede sobre os fenômenos radioativos, suas aplicações e as discussões suscitadas pela polêmica em torno da provocação nuclear da Coreia do Norte das últimas semanas, assinale a alternativa correta. Gente, radioatividade é um fenômeno que o núcleo do átomo se desintegra. E o núcleo, ao se desintegrar, emite energia, emite partícula alfa, partícula beta, emite radiação gama. Só que o núcleo do átomo, ao se desintegrar, essa quantidade, essas partículas que ele emite, alfa, beta e raios gama, não é utilizado para, eu diria, produzir uma bomba. O núcleo de elemento radioativo, ele só é utilizado para produzir uma bomba ou para utilizar como um combustível nuclear se o núcleo for quebrado, for fissionado. Fissão quer dizer quebra. Não é só o núcleo se desintegrar que o núcleo vai liberar energia em quantidade suficiente para, vamos imaginar, liberar uma grande bola de fogo, como uma bomba atômica, ou liberar a quantidade de energia suficiente para aquecer água e essa água fazer uma usina funcionar. Mas o núcleo, ele tem que ser quebrado, não adianta só se desintegrar. E só existem 2 tipos de elementos radioativos, 2 isótopos, que o núcleo é fissionável, que o núcleo pode ser quebrado, onde ele seria quebrado, bombardeado por nêutron. O núcleo do urânio, que é o isótopo 235, esse 235 é o número de massa dele, e o núcleo do isótopo do urânio, do plutônio 239,
que é o número de massa do plutônio 239, né? Os outros elementos radioativos, o rádio, o polônio, qualquer outro elemento radioativo, o núcleo não quebra, não fissiona. Então, não pode ser utilizado nem para produzir armas nucleares, bombas atômicas, e nem para ser utilizado como combustível de reatores em usinas nucleares. Quando ele diz aí na letra a reação em cadeia da fusão nuclear é processo de quebra de núcleos grandes em núcleos menores, liberando uma grande quantidade de energia, diversos erros no item, né? Quantas vezes, né, Maria, a gente vê... bom, nós nem conversamos sobre a questão antes, mas me chamou a atenção. Você vinha falando de fissão. Fissão. E ele trocou por fusão. Né? A leitura é um negócio fundamental. E a atenção, Vasco. Olha, eu converso demais com os nossos alunos e eu pergunto para eles, gente, quantas questões vocês já erraram? Que a questão, você sabia a matéria, você sabia o conteúdo, mas você errou por desatenção. Existe o erro por desatenção e existe o erro porque não sabia o conteúdo. E eu acho que o erro por desatenção ele é mais doloroso. Porque você sabe que você pode ler com mais tranquilidade, aquela calma que tem que vir de dentro de você, obviamente, não depende de ninguém, só de você, porque se você troca o I pelo U, você erra a questão. Uma coisa que eu destacaria momentaneamente foi, assim, esse clima que nós vivenciamos aqui dentro do estúdio, nesse momento, por exemplo, um clima de silêncio. É o clima da sua prova. Verdade. E aqui eu estava concentrado na leitura que a Mari estava fazendo e a palavra saltou logo. Me chamou ouvidos, logo a atenção, né? É verdade, verdade. Desculpa a intromissão. Não, mas Ave Maria, ótimo, maravilhoso. Então, quando ele diz assim, a reação em cadeia da fusão, primeiro que fusão não é quebrar. O próprio termo fundir é unir. Então, a fusão nuclear, que é a união de núcleos, ela é muito mais difícil do que a fissão nuclear. A fusão nuclear acontece basicamente com núcleos pequenos, de poucos prótons, como hidrogênio, por exemplo. A fusão nuclear acontece no Sol. Existem bombas de fusão? Existe a bomba de hidrogênio. É uma bomba de fusão. Mas para fundir núcleos requer muita energia para que eles possam fundir. Tanto que todos os reatores de todas as usinas nucleares do mundo inteiro são reatores de fissão. São reatores que o núcleo é quebrado, o núcleo é fissionado. Não existe reator de fusão nuclear. E a fusão nuclear não faz uma reação em cadeia acontecer. Uma fissão faz, porque o núcleo quebra, libera energia e nêutron. E esse nêutron pode bater num novo núcleo e que vai quebrar e vai liberar um novo nêutron e que vai bater no novo núcleo e a coisa pode acontecer em cadeia. Então, a fusão nuclear não existe em reação em cadeia, mas a fissão sim. O item A está totalmente falso. B. Nos produtos da fusão nuclear do urânio 235, é possível identificar vários isótopos pertencentes a diferentes elementos químicos que emitem radiações alfa, beta e gama. Fusão de núcleo, basicamente núcleo que tenha pouco próton. Hidrogênio, que só tem um próton. Eu diria que o lítio, no máximo, com 3 prótons, mas o comum é a fusão de hidrogênio. Não existe fusão com elemento radioativo, como urânio, como plutônio, como polônio, porque o elemento radioativo, no núcleo dele, Vasco, tem muito próton. Inclusive, ele é radioativo e o núcleo é instável por ter próton demais. Então, não existe fusão de núcleos com elementos de elevados números atômicos. Falsa a letra B. C. O lixo nuclear deve ser armazenado em recipientes de chumbo e ou concreto e guardados em locais seguros por tempo suficiente para que a radiação caia a níveis não prejudiciais. Lixo nuclear, altamente provável para cair numa prova do exame, né? Não vou querer puxar muito pela minha memória, não, porque memória é uma coisa meio Nos trai, né? Que me trai. Mas naquele acidente, não me lembro, se em Goiânia, Brasília, foi em Goiânia, né, que um catador de lixo achou e tal e morreu, né, a pessoa. Eu acho que teria algum link com isso, sem né? dúvida, sem dúvida. Até aqui no nosso país nós tivemos acidentes nucleares, não com usinas nucleares, não com bombas atômicas, mas nós tivemos um acidente que, detalhe, o nível máximo de radiação emitida é nível 7. O acidente do Césio 137 em Goiânia foi nível 5. Então foi um acidente grave, porque ele pegou uma pedrinha de césio de um aparelho de radioterapia, não é um aparelho de raio-x,
porque o aparelho de raio-x não tem pedra de elemento radioativo, e botou no bolso e foi para casa. Então aquela pedrinha foi contaminando as pessoas que moravam no bairro, nas casas próximas, a família da pessoa que pegou a pedra, obviamente, né? E todo o quarteirão da casa onde ele morava foi demolido, tirado até 1,5 metro do solo, enterrado em contêineres de chumbo revestido de concreto, né? Porque o chumbo tem a capacidade de barrar a radiação. Por quê? Densidade. A única propriedade importante para barrar a radiação é a densidade. Uma parede de concreto espesso, uma placa de chumbo, consegue barrar a radiação. Então, o lixo nuclear, o lixo radioativo de Goiânia... Os bunkers, né, que o pessoal que... Dizem que os grandes líderes possuem bunkers de proteção com paredes de chumbo para, e concreto para bloquear a radiação. Bem, dizem que existe, né? Só para os líderes mundiais, tá? E assim, essa letra C está certíssimo. O lixo nuclear, que pode ser de uma usina nuclear, o lixo nuclear, que pode ser do resíduo da produção de uma bomba atômica, que pode ser de um acidente nuclear, como o do CS-137, muito bem colocado pelo Vasco, ele tem que ser armazenado em contêineres de chumbo, com revestimento de concreto, até que os níveis de radiação adquiram valores seguros, obviamente, que dependendo do material, alguns 70 mil anos, 80 mil anos, 100 mil anos, né? A letra C está verdadeira. D. Os reatores nucleares norte-coreanos produzem energia limpa e não oferecem nenhum risco ao ambiente e à população local. A energia nuclear, ela não é considerada poluente, por incrível que pareça. Por quê? Porque o lixo fica confinado na usina. Mas é claro que envolve risco. Olha o acidente de Chernobyl, olha o acidente de Fukushima no Japão com a tsunami, tá? Riscos existem. Então, o item D está falso. As partículas alfa são partículas positivas que correspondem a um núcleo de hidrogênio. A partícula alfa, ela tem 2 prótons e 2 nêutrons. Ela corresponde ao núcleo do átomo de hélio, não ao núcleo de hidrogênio que só tem um próton. Então, está falsa a letra E e confirma a questão 3, a letra C de casa. Ok. Dando continuidade ao nosso comentário, nós poderíamos pegar na própria página 8 desse módulo a questão 2, que ela trata da, segundo a nossa análise, da habilidade 17 da competência de área 5, relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica. Na questão de número 2 nós temos: o setor agropecuário nos últimos anos vem passando por grandes transformações. Atualmente, as propriedades rurais são dotadas de um bom nível de conforto, o que anteriormente era privilégio somente dos habitantes urbanos. Sem dúvida, a energia elétrica é a principal responsável por essa modernização. Ela permite, desde a implantação de motores elétricos, que aumentam a capacidade produtiva da fazenda, até uma iluminação eficiente, bem como a utilização de aparelhos de comunicação como rádio, telefone, TV e vários outros, proporcionando melhor qualidade de vida e reduzindo o êxodo rural. Dessa maneira, a construção de usinas de pequeno porte pode ser uma alternativa para o fornecimento de energia elétrica para pequenas propriedades rurais. Em granjas, por exemplo, é comum a utilização de chocadeiras de ovos. Uma chocadeira de ovos comum necessita de 4 lâmpadas de 40 watts quando ligadas a 120 volts, valores que nós chamamos de nominais, para aquecer o ambiente interno. Essas lâmpadas devem ficar ligadas 24 horas. Ele nos dá uma tabela e ele diz: de acordo com o texto, assinale a alternativa correta. Vamos ler a partir da opção B. Nosso interesse aqui muito maior não é descobrir o item, é comentar. No item B ele diz: olha, Mari, pegando o gancho do que você mostrou ali, da atenção na leitura. Na tabela acima, a capacidade de geração, onde ele fala eólica, hidroelétrica, térmica, fotovoltaica, está relacionada à potência elétrica gerada em cada tipo de usina. Mari, nos cega. O primeiro e último termos
estão associados à energia produzida, quilowatt-hora. Nossa, é mesmo. E o segundo e o terceiro, Só quilowatt. Potência. Gente, então, atenção, é tudo cega a leitura. Então, não podemos dizer que está associado à potência em todos. Juro que eu não tinha percebido. Em alguns está com energia. Na C, um item bem descartável. Na usina eólica, a energia do tipo não renovável dispensa comentários. Verdade. Supondo que a tensão permaneça constante na associação das lâmpadas à chocadeira, a potência total será a mesma independente de a ligação ser em série em paralelo. Isso é uma pequena confusão que os alunos fazem. Eles confundem o fato de o processo para o cálculo da potência total independe do tipo de associação. Aqui no estúdio, se nós tivermos 100 lâmpadas, quem é a potência total? A soma individual das potências das 100 lâmpadas. O valor de coisas associadas em série paralelo não vai ser o mesmo. Então, uma coisa é eu dizer a potência total será a mesma ou a forma de cálculo da potência total será a mesma. Então, em série, se eu tiver 4 lâmpadas de 25 watts, ótimo, 25 mais 25 mais 25 mais 25. Em paralelo, se eu tenho 4 lâmpadas de 100 watts, 100 mais 100 mais 100, o valor não vai ser o mesmo. Porém, a forma de calcular é uma soma algébrica tradicional. E ele aqui estava tentando lhe induzir, dizendo que a potência será a mesma independente da ligação sem série ou paralelo. Errado. O item E nos diz, supondo que a tensão elétrica obtida a partir de painéis fotovoltaicos seja contínua igual a 220, se ligarmos as lâmpadas da chocadeira em série, elas funcionarão normalmente. Olha, numa associação em série, a tensão se divide. Essas lâmpadas, cada uma delas, precisam de 120 volts, ou seja, eu precisaria de múltiplos de 120, e não o que ele está dizendo aqui. E agora o item A, que no caso de uma prova longa como essa, eu brinco muito com os meus alunos dizendo, nos vestibulares tradicionais, quando você terminava às 60, você tinha aquela cara de alívio, dizia, ufa, terminei às 60. Nesse novo processo a gente diz, ufa, ainda faltam 30. Nossa, né? E no domingo, que a gente ainda tem uma redação para fazer. Então, não se pode ficar gastando muita energia fazendo contas e tal. Interpretem, leiam e muito atentos para só fazer uma vez. Às vezes até por eliminação de alguns itens. Eles se autoanulam, né? O item A, veja como ele era, Mari. Era o único que precisava de cálculo, mas os outros 4 se eliminavam. É verdade. Vindo a concordar com o que a amiga disse. Utilizando-se a usina hidroelétrica e supondo que as lâmpadas da chocadeira estão em paralelo, todas com a mesma tensão, é possível fornecer energia elétrica para 150 chocadeiras por dia. Não sei se o amigo está lembrado que ele dizia que cada chocadeira possuía 4 lâmpadas, todas em paralelo. Se ele está falando em 150 chocadeiras, 4 vezes 150, 600 lâmpadas. Cada lâmpada não é de 40 watts, 24 mil watts, ou seja, eu precisaria de uma potência de 24 kW. O que é que a hidroelétrica está dizendo? Que ela tem uma capacidade de geração. Dessa forma, na nossa questão de número 2, o item correto é o item A. Muito bem, Mari, muito com você. bem. Uma coisa que a gente não cansa de falar é que é importantíssima a atenção. Na questão que eu fiz inicialmente, a segunda que foi a do Vasco, a atenção é fundamental. Eu mesma me traí na questão de quilowatt, hora ou quilowatt, né? Você vê, porque às vezes você olha rapidamente e você deixa passar. Então tem que ter realmente muito cuidado. Professora, pode falar um pouco sobre o Ano Internacional da Química proposto pela ONU? A pergunta ou o pedido, digamos assim, eu diria, foi muito bem colocado, muito providente. O ano de 2011 foi declarado pela ONU, em parceria com a Unesco, o Ano Internacional da Química, AIQ. E durante este ano, vários fóruns foram feitos, discussões no que diz respeito à química para um mundo melhor, né? A gente não vive em um mundo sem química. A gente precisa lavar o cabelo com shampoo, a gente precisa comer um alface que é lavado ou que fica de molho numa solução com hipoclorito, né, para matar os micro-organismos. A gente não vive num mundo sem química. E eu acho provável que na prova no Enem, se realmente existir essa antenação em relação ao que está acontecendo dia atual no mundo, no país,
porque o Ano Internacional da Química ele não é para o Brasil. O nome já diz, ele é o Ano Internacional da Química, é para o planeta todo. Então, eu acho importante, inclusive, como uma cobrança minha da comissão que elabora a prova, colocar questões nesse aspecto que envolva a química para um mundo melhor. A química do alimento, a química do meio ambiente, a química que trabalha o aspecto da reciclagem, de tornar a vida melhor. Então, o Ano Internacional da Química, eu acho muito provável que realmente possa ser um tema citado ou abordado em algum texto, em alguma questão da prova do Enem 2011. Eu acredito que existem leituras na internet. Eu mesma, este ano, junto com a professora Bernadette, com muito orgulho, nós fizemos uma palestra para as escolas do Ari de Sá sobre o Ano Internacional da Química, as aplicações na química que envolve alimento, a química ambiental, a química para um mundo melhor, que é a proposta da ONU. Então, se você puder fazer uma pesquisazinha na internet sobre os fóruns que aconteceram no Ano Internacional da Química, eu acho que seria realmente um bom tema para a gente pensar numa revisão. Um grande abraço e eu espero que você realmente tenha uma excelente prova no dia 22 e 23 de outubro. Professor, alguma orientação técnica final? Me sinto honrado em responder essa pergunta. Eu, além de gostar da matéria que ensino, física, gosto um pouco de matemática, gosto de ciências, mas eu gosto muito de educação. E acredito muito em motivação, acredito muito em levantar o astral, acredito muito em foco, acredito muito em objetivos, né? Que a gente tem sempre que estar correndo atrás deles. E eu daria como orientação técnica final, primeiro, não aposte na memória nessa prova. Não fique tentando se lembrar de procedimentos que você já tem utilizado para resolver, tá? Não tente, isso não é um vestibular tradicional. As questões são tidas como inéditas, então você nunca vai ter visto exatamente a questão. E aquele assunto você já tem conhecimento suficiente. Eu diria também que é importante você avaliar nessa prova aquilo que vem fácil, que você leu e já veio. Aquilo que está lhe tomando muito tempo, não enverede por isso. Essa nossa prova, diferente dos vestibulares tradicionais, quando se terminavam 60 questões já cansado, mas era o fim da prova, hoje quando a gente termina 60 ainda faltam mais 30. Lembrando que no domingo faltam mais 30 e uma redação. Então, é uma prova de resistência também, E apesar de ser uma avaliação educacional, é um concurso. Todo concurso tem regras. Eu sou muito de jogar pelas regras. Essa regra é a TRI. Então, nós não vamos discutir aqui sobre isso, mas lembre-se, você sempre será muito valorizado se você não desperdiçar questões fáceis. Não fique perdendo tempo com questões que demandam um pouco mais de tempo para a sua solução, tá? Foque na prova, leia a questão e tente ler somente uma vez. Nada de pensar em outras coisas durante a prova. Espero ter contribuído de alguma forma para clarear a sua pergunta. Até breve. Gente, página 9 do fascículo de vocês, questão número 7, que envolve a competência 6 e a habilidade 20, né? Essa questão, ela trabalha fogos de artifício. Nós vamos comemorar a passagem de vocês com fogos de artifício, né? E ela diz assim, apesar deles serem milenários, os chineses já conheciam os fogos de artifício, mas vamos ver como é que eles funcionam. Barulhos estrondosos acompanhados de faíscas reluzentes fazem dos fogos de artifício convidados especiais nas comemorações. É assim nas festas de Réveillon, em que o céu se enfeita com um misto fascinante de cores. Em fogos de artifício, as diferentes colorações são obtidas quando se adicionam sais de diferentes metais às misturas explosivas. Todo esse brilho e glamour tem explicação na química. As diferentes cores são obtidas pela queima de diferentes compostos. Alguns dos elementos responsáveis pela coloração dos fogos de artifício, dos fogos que animam nossas festas, estão listados abaixo. A cor prata, a chamada chuva de prata, é produzida pela queima do pó de titânio e alumínio. A cor azul,
O cobre presente nos fogos de artifício confere a cor azul. O roxo, a mistura de estrôncio e cobre. O vermelho é uma mistura de sais de estrôncio e lítio. O amarelo, se queimarmos sódio. O verde, se queimarmos o bário, aparece um verde incandescente. A emissão de luz com cor característica para cada elemento deve-se aqui. Bem, a forma de emitir luz, no caso dos fogos de artifício, tem tudo a ver com elétron, com transição eletrônica. No modelo atômico, mesmo no atual, que envolve o modelo da mecânica quântica, o elétron ele tem seu conteúdo de energia. Ele está com uma certa quantidade de energia. Quando o elétron recebe energia, ele pode ser jogado para uma situação de energia mais alta. E nós dizemos que ele está excitado. Tá? Então, quando o fogo de artifício explode, a pólvora explode, que libera energia na forma de calor, os elétrons dos átomos dos metais recebem essa energia, são jogados para uma situação de energia mais alta, saltam para um nível mais alto de energia, mas eles não ficam lá para sempre, eles não ficam excitados para sempre. Eles começam a voltar para o seu estado de mais baixa energia. E quando eles estão voltando, eles liberam energia. Onde essa energia liberada, ela tem um determinado comprimento de onda. Então, para cada elemento, a volta dos elétrons libera energia com comprimento de onda que cai numa região específica na cor do visível, na região do visível. Tá? Então, se você tem, por exemplo, a cor, como acontece aí no próprio enunciado, a cor amarela que é emitida pelo sódio, porque quando os elétrons do sódio voltam para o seu estado de mais baixa energia, emitem um comprimento de onda na região do visível que cai na cor amarela. Tá? Então, a energia liberada numa cor específica nada mais é do que a emissão de energia a partir da volta do elétron para o seu estado de mais baixa energia. Mari, só uma pergunta, pode não ter nenhum vínculo, mas a lâmpada de vapor de sódio, aquela coloração, tem vínculo também, tem, o amarelo? Tem. Então tem. É do sódio. É intrínseco do sódio. Se a gente colocasse, por exemplo, lá sal de bário, a lâmpada emitiria a cor azul. Então, cada metal, as suas transições eletrônicas emitem um comprimento de onda numa cor característica na região do visível, que é só dele. Inclusive, é uma forma de identificar o próprio material. Mari, uma coisa que, assim, só um comentário. Eu fico lembrando da química praticada quando eu assim, nunca tive grandes assim, afeições pela química, não. Mas essa nova versão, essa nova abordagem, para o Enem, né? Ela se torna mais interessante, Mari. Prazerosa para quem ensina e prazerosa para quem estuda. Eu sabe? também acho. Para quem escuta. Porque não é só a química pela química. Cálculo por cálculo. Aquela fazer coisa, na faculdade isso. Quem gosta de química vai se especializa nessa área, né? Eu acho que neste aspecto o Vasco ele veio para melhorar. Né? Eu acho. Tanto a nível socioambiental, porque realmente a gente trabalha química, física, biologia, envolvendo a sociedade, envolvendo... E aquela pessoa que o cálculo pelo cálculo não era a grande força dela, mas a interpretação era, ela passou a se enquadrar dentro do processo. Exatamente, né? Isso é muito, muito importante. Então vamos lá, a letra A diz assim, é a emissão de luz com cor característica, deve-se aqui, aos elétrons desses íons metálicos que absorvem energia e saltam para níveis mais externos e ao retornarem para seus níveis internos emitem radiações com coloração característica. Certíssimo. O elétron recebe energia, é jogado para uma situação de mais alta energia, quando volta, emite luz na região do visível na cor característica. A é a opção correta. B, as propriedades radioativas desses átomos metálicos? Não. O sódio não é radioativo, o cobre não é radioativo, o bário não é radioativo. Falso. C, aos átomos desses metais que são capazes de decompor a luz natural em um espectro contínuo de luz visível. A emissão de luz não é uma decomposição da luz natural. Falso. D, a cor de cada átomo responsável pela cor da emissão de luz. Gente, o sódio emite luz amarela não é porque o sódio é amarelo. O cobre não emite a cor lilás ou azul, não é porque ele é lilás ou azul, tá? Ao processo de excitação eletrônica dos elétrons, dos átomos metálicos que absorvem energia, saltam para níveis mais altos emitindo luz. Ele não emite luz quando ele salta para o nível mais alto, ele emite luz quando ele volta
do nível mais alto para o mais baixo. Então, confirma a letra A, opção dessa questão. Ok. Dando continuidade ao nosso comentário, você poderia pegar aí no seu fascículo, na página 10, É nosso até a fascículo próxima, logo 15, depois da minha, né? questão 8. Essa questão, Mari, foi criada, 100% criada pelo nosso amigo Célio Normando. E fica aqui um registro da forma belíssima com que ele... Da competência, com que capacidade ele dele, fez né? ele envolveu essa questão dentro da habilidade 20, caracterizar causas ou efeitos dos movimentos de partículas, substâncias, objetos ou corpos celestes. No meio de tanta tragédia do mundo, no meio de tanta coisa ruim, tivemos aí um momento social importante, né? O casamento real, que foi acompanhado por 2 bilhões, estima o governo britânico. Nós tínhamos aí, o Célio conseguiu o trajeto que seria percorrido pela carruagem, né? E veja o trajeto do casamento real por Londres, observando a escala do mapa. Conta que às 8h10, William e Kate, príncipe e princesa de Cambridge, já estão na carruagem aberta, que será puxada por 6 cavalos, o detalhe dos 6 cavalos. É a mesma carruagem usada por Diana no casamento em 1981. Às 8h11, um pouco antes do previsto, o cortejo real abre a abadia de Westminster e o palácio de Buckingham tem início. Às 8h26, a carruagem dos noivos chega ao palácio de Buckingham. Sobre o trajeto da carruagem, é correto afirmar que há um folclore muito grande de que alguns conceitos serão esquecidos no Enem. Já vi em outros comentários dos amigos fixando que isso daí é um folclore. Nós entendemos que o cálculo pode até estar sendo deixado meio de lado, aquele cálculo para ver se o aluno sabe trabalhar com 3, 4 casas decimais, isso aí sim, mas alguns conteúdos continuam pertinentes. E no nosso item A ele dizia: o espaço percorrido é igual ao modo do deslocamento. Mari, se a gente observar esse tracejado pontilhado, a gente vê que espaço percorrido, Mari, seria o que ele foi realmente feito. E deslocamento é um cálculo fictício da física que une o ponto de partida ao ponto de chegada. Então, os tamanhos não são iguais. Então, eu posso traçar uma reta do ponto de partida ao ponto de chegada em um mapa, módulo aí, isso, seria como o se deslocamento. passasse por cima das casas. Exatamente. Então, a gente na vida prática não consegue andar em deslocamentos. Verdade. Né? Com raríssimas exceções. Agora, quando é que o modo do deslocamento e da distância percorrida, esses valores seriam iguais? Aí alguns dizem, basta eu andar em linha reta. Não. Se eu estiver lá na beira-mar fazendo Cooper e eu sair de um ponto que é onde tem a plaquinha 0, for até o final que é a plaquinha 3.000 e voltar, o meu deslocamento é 0 e a minha distância percorrida foi 6.000, porque eu não voltei para o mesmo ponto. Então, é um conceito fácil de ver. Inclusive, importante. Né? Então, o espaço percorrido não foi igual ao modo de deslocamento. Quando a gente fala de velocidade média, nós temos a velocidade vetorial média e a velocidade escalar média. A vetorial pega o deslocamento, a escala média pega a distância percorrida. Ele diz, o módulo da velocidade vetorial média é menor do que o módulo da velocidade escala média. Se o módulo do deslocamento é menor do que o módulo da distância, é óbvio, se o tempo é o mesmo, né? É óbvio que o módulo da velocidade vetorial média é menor. O item B é correto, mas vamos ver o que é que ele diz. A carruagem não teve necessariamente aceleração durante o seu trajeto. Esse item já estaria errado de saída, porque não estava parado. Para iniciar o movimento, ela teve que mudar o módulo da velocidade. Para chegar no objetivo, teve que diminuir o módulo, e qualquer mudança na velocidade é uma aceleração. Não teve curvas, então teve aceleração centrípeta. Então o item D nos diz, o tempo gasto desde a saída da igreja até o palácio foi de 16 minutos. Através da tabela, ele disse que começou um pouco antes do previsto, mas só um detalhe de leitura, o item D está falso. E a letra E, o espaço percorrido é menor do que o modo de deslocamento. Na vida prática, pessoal, esses valores no mínimo são iguais, mas um espaço percorrido nunca vai ser menor do que o modo de deslocamento. Portanto, a opção correta da questão 8 é a opção B de bola. B de boa prova. B de bom estar aqui com vocês. E nós estamos encerrando os comentários do nosso fascículo 15 na área de Ciências da Natureza,
onde tivemos a oportunidade aqui de discutir alguns tópicos importantes, né, que com certeza só vão ajudar a manter a sua maquininha aí funcionando, porque lá no dia do Enem a gente sabe que você já sabe o que vai fazer. Contigo, Mari. Gente, sem dúvida. Olha, algumas coisas, eu e o Vasco hoje, nesse bate-bola nosso, eu acho que deu para você perceber que existem conceitos importantes, existem aspectos importantes do objeto de conhecimento que não pode ser esquecido, né? E antes de qualquer coisa, você tem que estar bem, você tem que estar calmo, você tem que estar tranquilo, porque se você não tiver um autocontrole, a tua atenção vai para o ralo, né? E dentro dos comentários das questões, vocês viram que a atenção é fundamental para tudo que a gente faz na vida, principalmente para uma prova dessa tão longa, né? Então eu espero que realmente nós, eu, Vasco, toda a equipe que trabalhou com a elaboração dos cadernos, até o caderno 16, que você ainda vai ver a filmagem, né, a parte da resolução do fascículo 16, eu espero realmente que toda a equipe do Colégio Ari de Sá, do SAS, do Diário do Nordeste, realmente tenha contribuído para que você possa fazer uma excelente prova no mês de outubro. Um grande abraço. Diário do Nordeste no Enem. Apoio: Governo do Estado do Ceará, Assembleia Legislativa. Conteúdo: Ari de Sá, Educação em primeiro lugar. SAS, Sistema Ari de Sá. Realização: Diário do Nordeste, informação com credibilidade.